Olá, eu sou a Angel Black e sempre trago aqui para vocês contos, histórias e relatos de terror. Se você ainda não conhece o meu trabalho, considere assistir o vídeo. Se gostar, se inscreve no canal, deixa um like, compartilhe o vídeo com mais pessoas e ativem as notificações do canal para não ficar de fora sempre que eu postar algo novo aqui na plataforma. E se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. E como disse, essa é uma semana de releitura dos primeiros relatos lá do comecinho do canal. Bora lá? A psicóloga e o lobisomem. Olá, me chamo Micaele, tenho 45 anos e sou psicóloga há mais ou menos 20 anos. Hoje moro em um condomínio aqui em Londrina, Paraná, e o que eu vou relatar aqui me aconteceu há uns 15 anos atrás, 5 anos após eu abrir o meu consultório, que antes era uma cidadezinha próxima daqui. Lembro-me como se fosse hoje o dia em que tudo começou. Era uma quinta-feira, já de tardezinha, do mês de novembro. Eu já estava me preparando para fechar o meu consultório e ir para minha casa, como eu sempre fazia. Luzia, a minha secretária, já tinha ido. Quando eu já ia trancar tudo, do nada resolvi, antes de sair, montar a minha árvore de Natal, pois dezembro já estava pertinho e eu não queria deixar para a última hora. Eu sempre gostei, sabe, de ver a árvore montadinha. Então, coloquei a minha bolsa e as chaves do meu carro em cima da mesa da Luzia e pensei com os meus botões, né? Meia horinha, termino tudo e vou embora. Eu já estava terminando de enfeitar a minha árvore quando começaram a bater na porta do consultório insistentemente. Deduzi que era Luzia que tinha esquecido algo, pois já eram umas 5h30 e o meu último paciente já tinha sido atendido há umas 2 horas atrás. Mas Luzia tinha as chaves de lá. Por que cargas d'água ela estaria batendo lá daquele jeito, não é? Era só ela abrir. Mas vai saber, né? Fui abrir a porta. Talvez ela tivesse esquecido as chaves dela, não é? Quando abri a porta, vi que não era minha secretária, e sim um rapaz desesperado que falava. Moça, por favor, eu preciso de ajuda. Me falaram que você é muito boa no que faz e eu preciso de terapia urgente. Eu pedi para que ele ficasse calmo, que se acalmasse, pois eu já estava fechando o consultório. Mas ele poderia marcar um horário que eu o atenderia de bom grado no outro dia. Mal terminei de falar, ele segurou os meus braços com tanta força e começou a me sacudir. Depois, num lapso de lucidez, ele me soltou, se afastou e começou a chorar, dizendo: Me desculpa, eu preciso de ajuda. Pelo menos me ouça um pouco. Eu estou precisando desabafar. Resolvi atendê-lo, pois vou confessar, eu estava um pouco assustada e com receio que, naquele momento, ele ficasse perigoso, ou seja, que ele fosse um perigo para mim e para ele mesmo e para outras pessoas. Pedi para que ele respirasse bem fundo. Fomos para a minha sala. Lá ele se deitou no divã. Quando liguei o gravador, ele ficou meio apreensivo. Mas eu prometi para ele que ninguém nunca ouviria as nossas conversas. Lhe expliquei sobre o sigilo, que deve haver entre médicos e paciente.
Então ele se deitou, respirou fundo várias vezes. Aí perguntei se ele já estava preparado. Ele afirmou com a cabeça e então começamos. Perguntei como se chama e ele respondeu Eliabe. E quantos anos você tem? Ao que ele me respondeu 40 anos. Naquele momento me espantei, pois a aparência daquele rapaz era de mais ou menos de 20 a 25 anos, mas prossegui. E então, Eliabe, tenho que te preparar. Hoje a nossa sessão será de apenas meia hora. Então, eu marco aqui o tempo e você começa a falar. E ele começou. Doutora, você promete que o que vou dizer vai ficar só entre a gente? Eu lhe respondi que sim, né? Então ele começou a chorar e disse: Doutora, a morte me persegue. Quando eu tinha uns 13 anos, fui em um acampamento com amigos. Tudo estava indo muito bem, mas na última noite algo estranho aconteceu. Eu acordei nu na mata e quando voltei para o acampamento, algum tipo de fera tinha estraçalhado, matado todos eles. Não sei o que fez aquilo, mas tinha policiais para todo lado. Me fizeram perguntas, mas eu juro que não vi nada. Pedi para ver os meus amigos, mas não deixaram. Fiquei me sentindo culpado. Por que eu não estava com eles? Como fui parar na mata e o pior, pelado? O policial me levou para a delegacia e o delegado me falou que deveria ter bebido muito, né? Ou seja, né, que eu tinha me embriagado ou usado drogas e saído caminhar na mata. E isso, né, de alguma maneira salvou a minha vida. Mas antes de sair, ele me falou: Cuidado com as drogas, filho. Dessa vez você deu sorte, mas essas coisas podem destruir a sua vida. Depois disso, não sei explicar o que acontece comigo. Sempre que vou para algum lugar, cedo ou tarde, acontecem massacres por perto. Agora eu tenho certeza que, seja lá o que for que esteja eliminando essas pessoas, sei que o bicho me persegue. O tempo dele acabou. Ele se levantou do divã, me pagou a consulta e se despediu. Ah, antes dele sair, marcamos outra consulta. Então ele me disse tchau, olhando bem dentro dos meus olhos, e se foi. Saí pensativa. Aquela história me deixou curiosa. Fiquei num misto de medo e curiosidade. Mas, de repente, me peguei pensando em Eliabe. Meus pensamentos foram interrompidos com gritos em minha porta. Era o traste do meu ex-marido, bêbado, querendo conversar. Tínhamos vivido juntos por 3 anos, mas ele se mostrou obsessivo e ciumento. Então, percebendo que eu estava em um relacionamento tóxico e abusivo, acabei com tudo. E Carlos me deixou em paz por um tempo. Mas naquele dia ele chegou louco. Ele gritava comigo. Saí para atendê-lo fora de casa, né? Pois não queria deixar ele entrar. Pedi para que ele fosse embora e ele não queria ir. Virei-lhe as costas e fui em direção à porta. Carlos me pegou pelos cabelos, me jogou no chão e começou a rasgar as minhas roupas. Nitidamente ele estava tentando me possuir contra a minha vontade.
Foi quando um vulto negro com olhos vermelhos como fogo apareceu em frente à minha casa e deu um uivo muito alto. Carlos saiu de cima de mim e correu gritando, com medo da criatura. O bicho peludo, que mais parecia um cão gigante com dentes e garras enormes, com um cheiro horrível de carniça e os olhos. Esses olhos eu jamais vou esquecer. Os olhos eram vermelhos, vermelhos como um fogo, de uma maneira que não era natural. O bicho me olhou ali no chão e correu atrás do Carlos. Eu estava paralisada ali no chão. Minha vizinha de frente saiu correndo da casa dela e veio me ajudar. Me ajudou a se levantar, me arrastou para dentro de casa, ligou para a polícia. E lá de dentro da casa ouvíamos os gritos de dor de Carlos e os uivos e grunhidos do bicho. Logo os gritos de Carlos pararam e as passadas pesadas vieram em direção à minha casa. O bicho forçava as portas, as janelas. Nossa, eu e a minha vizinha achávamos que íamos morrer e o bicho ia entrar. Foi quando, graças a Deus, ouvimos as sirenes da polícia e o bicho foi atacar a viatura. Vê como o bicho não raciocinava, né? Foi atacar a viatura. Os policiais atiraram no bicho. Segundo nos falaram, o tiro pegou na barriga dele. E o bicho saiu correndo noite adentro, sabe? Sumiu na escuridão da noite. Os policiais primeiro me levaram para o hospital para fazer alguns exames e depois para a delegacia para darmos o nosso depoimento. Os policiais disseram que devia ser um gorila que talvez tivesse escapado de algum circo. Naquele tempo era comum circo com animais. Ou talvez de algum zoológico. Eu disse que não, que o bicho parecia um cachorro. Mas não acreditaram, o de sempre, né? Não acreditaram em mim. Minha vizinha então achou melhor não discutir com os policiais e fomos embora. E no caminho ainda ela sorriu e disse: Nunca vi gorila uivar. Olha, não faço ideia de como a minha amiga conseguia rir naquele momento. Quanto ao Carlos, eu nem quis ir vê-lo, mas segundo pessoas que viram o corpo chegar no hospital, disseram que ele parecia um quebra-cabeças, sabe? Teve que ser remontado. Ah, quebra-cabeças esse que faltava muitas peças. Mas aquele maldito covarde mereceu. Quando cheguei em casa já era de manhãzinha, mas como eu estava medicada, acabei apagando. Dormi até mais ou menos umas 3 horas da tarde. Quando acordei, tomei um banho, comi alguma coisa e fui para a farmácia comprar alguns remédios que o médico tinha me receitado. Quando cheguei na farmácia, encontrei o Eliabe, que já estava de saída. Ele ficou esperando eu comprar o meu remédio lá fora e quando eu estava saindo, ele me disse: Doutora, posso falar com você? Eu lhe respondi: Eliabe, não estou bem e só dou consulta no meu consultório. Ele insistiu: Mas é urgente. Só preciso que você me ouça pelo menos uns 15 minutos. Dá para ser? Sei que isso não é profissional, mas acabei aceitando. Mas não fomos ao meu consultório, não. Ficamos sentados na praça em um banco, à sombra de uma árvore naquela tardinha de sexta-feira. Assim que sentamos, ele me disse: Doutora, aconteceu algo estranho, muito estranho comigo essa noite. Ao que respondi: Pode falar, Eliabe. Então ele começou a dizer: Aconteceu de novo.
Essa noite, quando dormi, tive muitos pesadelos. Nos pesadelos eu ouvia gritos e choro de mulher, via luzes e barulhos de sirene, e uma bola de fogo veio em minha direção. E depois eu acordei nu no cemitério dessa cidade. O que está acontecendo comigo? Eu disse para ele que poderia ter sido só um pesadelo, mas ele ergueu a camisa e me mostrou a barriga dele com um ferimento à bala. Estremeci por dentro, mas liguei os pontos. Ele era a criatura da noite anterior. Ele não era perseguido pela morte. Ele era a própria morte. Mantive a calma e pedi o telefone dele e disse que ligaria para ele se eu descobrisse algo que pudesse ajudá-lo. Nos despedimos e novamente ele me olhou dentro dos olhos e eu reconheci, sim, eu reconheci naqueles olhos castanhos o olhar da fera da noite anterior. Saí dali, corri direto para o meu consultório. Destruí a fita do relato dele, pois eu não ia denunciá-lo, pois ele me salvou de ser abusada. Só que também tentou me matar, mas sei que isso também ele não tinha culpa. Retirei todas as minhas coisas do consultório e no outro dia mesmo vim embora para Londrina, na casa de uma amiga. E antes do dia da consulta de Eliabe, minha mudança já estava no condomínio onde moro até hoje. Ah, Angel, antes de sair do consultório, liguei para ele e falei para ele estudar sobre licantropia e que isso poderia ajudá-lo. Hoje dou minhas consultas em um consultório em um prédio comercial e nunca fico sozinha no mesmo. Até em minha casa, as câmeras de segurança ficam sempre ligadas. Morro de medo de cruzar o meu caminho de novo com o caminho de Eliabe ou qualquer outro lobisomem. Obrigado por contar a minha história. Pelo que vimos aqui, o Eliabe não era mau, né? Ele perdia a consciência quando virava a besta fera. Tanto, né, que por sorte ele acabou livrando ela do ex-marido. Talvez por ela estar no chão caída, ele não viu ela como ameaça e foi caçar primeiro, né, quem estava em pé. No caso, o azarado do Carlos. Isso deu tempo dela entrar na casa e ficar a salvo, né? Com a sua amiga até a polícia chegar. É uma história interessante, pois aqui vemos que a vida de um licantropo pode ser um verdadeiro inferno na Terra. Tomara que, com o que ela contou, ele consiga se proteger e proteger as outras pessoas, não é? Quando digo se proteger, é não se expor, né? Não sair correndo o risco de ser eliminado. E proteger outras pessoas é procurar um local isolado, se prender, fazer alguma coisa a respeito da transformação. É bem complicado, não? Próxima história. A premonição, a tragédia e a ligação sobrenatural de pai e filha. Esta é mais uma história que eu vi quando criança, quando a minha mãe conversava com uma amiga. E segundo eu me lembro, isso deve ter acontecido em alguma cidadezinha, lá pelo interior de São Paulo. Eu acho que na década de 70 ou 80. Se tratava de um casal que, depois de muito tempo de casado e depois de terem até desistido de terem filhos, pois tinham tentado de tudo, tentado todo tipo de tratamento e não conseguiam. Mas um belo dia
Dona Maria, em uma consulta de rotina, julgando estar entrando na menopausa, recebe uma notícia que fez ela e o seu marido Jorge chorarem de soluçar. Como que, por um milagre, quando o médico viu o resultado dos exames, tanto de urina quanto de sangue, a surpresa. Dona Maria não estava na menopausa coisa nenhuma e sim grávida. Aquela notícia era maravilhosa, era um sonho sendo realizado. Saíram do médico como se ainda estivessem sonhando. A alegria era demais para eles. Os meses passaram rápido e a gravidez de Dona Maria seguia muito bem. Uma gestação tranquila, nem enjoo ela teve. E uma coisa começou a chamar a atenção. Depois do 6º mês de gravidez, sempre que ia dando a hora do seu Jorge chegar do trabalho, o bebê dentro de Dona Maria começava a ficar super agitado. E quando o seu Jorge chegava, então, a barriga da mulher chegava a ficar dura de tanto que o bebê se mexia. E só se acalmava quando o seu Jorge cantava músicas de ninar acariciando a barriga de Dona Maria. Logo chegou o dia. Às 5 da manhã, em uma madrugadinha de janeiro, Dona Maria teve uma forte dor que ramificava das costas até o pé da barriga. Mas antes mesmo que o seu Jorge pegasse o Fusca para levá-la no hospital, ela teve outra dor, e essa bem mais forte que a primeira. E ela então sentiu uma forte pressão em seu órgão genital. Era o bebê. Naquele momento, Dona Maria deu à luz, mais precisamente uma semana antes da data prevista pelo médico. Ela deu à luz a uma linda menina e assim que a olharam não tiveram dúvidas. Deram a ela o nome de Alana. Alana, já nos primeiros dias de vida, já era um grude com o pai. Quando ia dando a hora do pai chegar, a bebê ficava inquieta, até chorava, e só se acalmava quando o pai chegava em casa. Conforme o tempo passava, mais apegada com o pai a menina ficava. Quando ia dando a hora do seu Jorge chegar do emprego, a Lana fazia até birra para a mãe deixar ela ficar no portão esperando ele chegar. E quando ele chegava, a Lana corria encontrá-lo com os bracinhos abertos. Ele a pegava no colo e a menina não desgrudava mais dele. A Lana já estava com 4 anos e adorava desenhar. Certo dia, ela desenhou um lindo pôr do sol num lago, sabe, com flores e árvores, e deu de presente à sua mãe aquela foto. Um mês depois disso, o patrão do seu Jorge chamou o seu Jorge e a família, né, para passar um final de semana em seu sítio. E enquanto eles se divertiam, o patrão tirava várias fotos. Dias depois, o patrão deu uma foto de presente para o seu Jorge. E quando ele chegou em casa, todo feliz com a foto, Dona Maria arregalou os olhos e se levantou rapidamente. Foi até uma gaveta, abriu e pegou um papel e voltou rapidamente onde o homem estava segurando a foto. E lhe entregou aquela folha de papel. E pasmem, era o desenho da pequena Lana. Exatamente como ela tinha feito para a mãe há um mês, antes deles tirarem a foto no sítio do patrão. O desenho foi feito no mesmo ângulo da foto.
O sol estava se pondo no mesmo lugar do desenho, e a foto, as pedras, as árvores no mesmo lugar. É claro que era um desenho de uma criança de 4 anos, mas era nítido que era a mesma cena. Até as cores das flores silvestres, vermelhas, amarelas, laranjas na beira do lago. Era igual. Realmente aquilo era uma coincidência assustadora. 2 anos do ocorrido se passaram e Alana começou a agir estranhamente. Se antes ela era apegada com o pai, aquele apego de uma hora para outra parecia ter aumentado muito após o seu 6º aniversário. Alana parecia ter muito medo do pai sair de casa, até que um dia, às 6 horas da manhã, antes do pai ir trabalhar, ela já estava acordada, com a cara amarrada, sentada na mesa da cozinha, com os bracinhos cruzados. Seu Jorge, rindo da situação, perguntou por que, né, daquela tampinha estar tão brava. Ela então se levantou, correu e o abraçou e começou a chorar sem parar. Ela pedia, ela implorava para que ele não fosse trabalhar. Ele, com todo o carinho e toda a paciência do mundo, explicou a ela que ele tinha que ir, mas a pequena começou a fazer birra, sabe? Chorar e até se jogar no chão para que ele não fosse. Ele então pegou ela no colo e disse que não iria, que ela podia voltar para a cama, podia descansar, que o papai ficaria em casa. A pequena continuou firme ali, agarrada nele, até que acabou adormecendo em seus braços. Com muito cuidado, ele a colocou na cama. Logo, se despediu de sua esposa e, antes de sair, ainda falou entre risos: "Vou levar uma bronca do meu patrão por causa dessa menina." E aí saiu para o trabalho. Umas 9h30 da manhã, a Lana acordou e não viu o pai e já começou a chorar, gritar, procurá-lo pela casa. Dona Maria, já enfesada, deu um grito: "Para, Alana! Já deu! Você já é uma menininha crescida! Chega de tanta birra!" Alana olhou para a mãe com os olhinhos cheios de lágrimas e disse: "Mas, mamãe, o papai não podia ir trabalhar hoje." Dona Maria então respirou fundo e falou para a menina: "Me dá um motivo, só um motivo para essa espetaqueira toda. Aí eu te prometo que nós vamos lá buscar o seu papai." A menina então correu até o seu quarto, pegou o seu caderno de desenhos e mostrou um desenho que ela tinha feito para a mãe. No desenho que ela tinha feito, tinha o armazém onde o pai dela trabalhava. No chão, na porta do armazém, o pai dela caído no chão. E ao lado do pai, um homem segurando uma faca cheia de sangue em uma das mãos. E ela e a mãe chorando e um monte de gente em volta. Na hora, Dona Maria lembrou do outro desenho feito pela filha. Então ela, desesperada, pegou a Lana nos braços e correu para a casa de um vizinho e implorou para que o mesmo as levasse para o armazém onde o marido dela trabalhava.
O vizinho, sem fazer muitas perguntas, tirou o carro da garagem e as levou até lá. Mas, para o desespero de ambas, assim que chegaram no armazém, o mesmo estava lotado de gente em volta. A Lana começou a gritar desesperada e saiu correndo do carro, gritando: Papai, papai! Dona Maria saiu correndo atrás de sua filha e, quando conseguiram passar por todas aquelas pessoas, tiveram a pior visão de suas vidas. Viram um corpo no chão, coberto com um lençol, e o dono do armazém veio correndo de encontro a elas e explicou. Ele disse que alguns homens assaltaram o armazém e ficaram muito nervosos por não ter no caixa o tanto de dinheiro que eles queriam. Seu Jorge, então, tentou explicar que, geralmente, na parte da manhã, era normal não ter muito dinheiro. E um dos bandidos, por achar que ele estava mentindo, lhe deu uma estocada com arma branca na altura do peito. Seu Jorge até deu alguns passos segurando a ferida e acabou caindo sem vida na porta do armazém. O bandido, ainda antes de sair correndo com os seus comparsas, ficou uma fração de minuto parado ao lado do corpo, segurando a arma branca, a faca, suja de sangue, olhando para o seu Jorge. Depois sumiu correndo com seus amigos. Foi uma tristeza total. Durante o velório, enquanto Dona Maria chorava copiosamente, a Lana ficou em seu quarto e ninguém conseguia tirar a pequena de lá. Não importava o que fizessem ou falassem, a Lana não saía do quarto. Dona Maria já estava transpassada de dor, tanto pela perda do seu companheiro de uma vida, tanto por ver o sofrimento de sua pequena Lana. Na hora que saiu o enterro do seu Jorge, a Lana correu e ficou o tempo todo do lado do caixão do pai. Não tinha quem a tirasse de lá. Quando desceram o corpo do seu Jorge até a sepultura, com lágrimas nos olhinhos, jogou um papel em cima do caixão do pai. Até amanhã, ela disse, e saiu correndo. O irmão da Dona Maria correu atrás da menina, a alcançou e deu um sinal para a irmã, mostrando que estava tudo bem, e levou a Lana para casa. O coveiro pegou o papel e entregou este mesmo para Dona Maria. Quando Dona Maria viu o desenho, caiu de joelhos com o rosto por terra. A Lana tinha desenhado ela e o pai de mãos dadas entrando em um lindo jardim. Mal enterrou o marido, ela saiu correndo. Queria chegar logo em casa para abraçar sua filha, mas já na saída do cemitério, ela deu de cara com uma viatura da polícia. Ela desmaiou, pois no seu íntimo ela já sabia o que ia ouvir. Quando ela acordou, não teve para onde correr. Teria que ouvir o que os policiais tinham para lhe dizer. Quando o irmão dela estava levando a Lana para casa, um homem que dirigia embriagado perdeu o controle do carro e bateu no carro do irmão da Dona Maria.
bem do lado onde sua filha Alana estava. O irmão dela não sofreu nenhum arranhão, mas a pequena Alana faleceu na hora. Apesar da dor atroz, Dona Maria enterrou a filha no mesmo túmulo, junto com o pai. E mais um desenho da menina tinha se tornado real. No outro dia, ela já estava com o seu pai. Ela lembrou da frase que a pequena disse quando jogou o papel em cima do caixão do pai. Até amanhã, papai. Então, o mais justo era deixar os dois juntos. E aquilo a corroía o coração. Não sei se hoje a Dona Maria ainda é viva. Só sei que a única coisa que dava forças para ela continuar vivendo era o último desenho que a filha fez, que ela levava consigo até a última vez que a vi. O desenho dela e o pai de mãos dadas em um lindo jardim. E a esperança de Dona Maria, né? Que se fizer tudo certinho nessa vida, um dia se encontraria e se juntaria a eles naquele lindo jardim. Gente, desculpem a emoção, mas toda vez que eu lembro da minha mãe contando essa história, eu me emociono muito. Até onde pode ir o amor de um filho pelo pai, de um pai pelo filho, de um filho por uma mãe. Aliás, o amor de uma pessoa para outra, né? E os desenhos premonitórios dessa menina é um caso a se pensar, né? E ainda tem gente que não acredita em outras vidas. Esse amor veio de outra vida. Veja que dentro da barriga a menininha já sentia a presença do pai, só se acalmava na presença do pai e não conseguiu viver aqui no plano terreno sem estar com o pai. Deixem aí suas opiniões nos comentários. Gosto de saber o que vocês pensam, mas se expressem com respeito, tá bom? Eu peço para vocês. E se você tiver uma história parecida, um conto, um relato e queira compartilhar conosco aqui do canal Angel Black Contos de Terror, esteja à vontade para enviar por e-mail do canal que está na descrição do vídeo. E mais, se você não quiser, né, se identificar, fica a seu critério. Agora, se for um conto baseado em histórias reais ou não, aí eu te dou os créditos, né? Os créditos têm que ser dados para quem é de direito. Falando em créditos, estes dois relatos, essas duas histórias foram escritas por mim, baseados em relatos reais que ouvi. Pelo menos quem me contou jura que realmente aconteceu. E se por acaso alguém quiser reproduzir, basta que me dê os créditos e sinta-se à vontade. Se você não é inscrito, se inscreve aí. Se você gostou do meu trabalho, deixa um like, isso ajuda muito o canal. Compartilhe o vídeo também, gente, isso ajuda muito a Angelzinha aqui e ajuda o canal também. Deixa um comentário, como eu disse, como incentiva o meu trabalho e voltem, né? Voltem sempre, pois eu estarei, ó, sempre aqui com histórias de arrepiar para vocês. E obrigada a todos que de alguma maneira me ajudam, né? Desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente a vocês, meus aterrorizados, que não largam a minha mão. Por hoje é só, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.